Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Outubro é o mês que se comemora o Dia Nacional do Idoso, este ano também marcado pela celebração de 2 décadas de vigência do Estatuto da Pessoa Idosa, um marco na defesa dos direitos dessa população. O que mudou nesses 20 anos? Será que ainda estamos muito distantes de assegurar os direitos dos nossos idosos? Quais os principais desafios enfrentados por quem vive a terceira idade? É o que vamos debater no Contraplano de hoje. Para conversar sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, recebemos o Defensor-Geral do Estado, Gabriel Furtado, a geriatra Maria Zali e o coordenador da UNIT, a Universidade da Terceira Idade, Marcos Moura. Bem-vinda, sejam bem-vindos. Eu queria começar pelo senhor, Gabriel. O que mudou nesses 20 anos? Podemos dizer que as pessoas da terceira idade conseguiram ter mais direitos com o Estatuto? Olha, com certeza avançou bastante. É claro que a gente não pode dizer que estamos num patamar de calma, de paz, que não precisamos lutar por mais direitos. Mas definitivamente nesses 20 anos do Estatuto vemos a implementação de diversas políticas públicas e conscientização da sociedade civil em relação aos direitos da pessoa idosa. Mas, repito, vários avanços ainda devem existir para que a gente chegue numa sociedade plena, respeitadora, onde o envelhecimento saudável é uma prioridade. Se o senhor pudesse destacar uma das principais consequências da implantação desse estatuto, o que o senhor destacaria? Ora, nesses últimos 20 anos a gente verificou muito a situação da priorização das políticas voltadas ao idoso. Hoje você tem uma cultura social muito mais forte na questão da prioridade do idoso, não só na questão de filas, mas na questão de tratamento, na questão de acesso a direitos, de acesso a espaços públicos, né? Também a gente vê serviços e redes mais bem estruturadas, como aqui a do Maranhão, que temos a UNIT, temos a doutora Zali, temos todo o conselho, toda a rede de proteção da pessoa idosa. Então isso foi um avanço muito forte, muito proeminente aqui no Maranhão e também na cidade de São Luís. Contudo, como eu falei, alguns avanços são necessários, como, por exemplo, a questão da mobilidade também pensada para o idoso, a questão da saúde, uma saúde não só medicamentosa, mas uma saúde social, que integre o idoso numa comunidade, que isso vire uma política intergeracional e não apenas voltada para o idoso. Enfim, são vários pontos de melhoria, mas também vários pontos que a gente precisa avançar. A senhora concorda, doutora Zali? Na verdade, esses 20 anos, não só as melhorias do Estatuto eu poderia destacar, mas também com relação à expectativa de vida. A expectativa de vida também deu uma melhorada, uma guinada, eu poderia dizer, né? Porque hoje você vê uma pessoa de 60 anos, eu diria 65 anos, que é a idade onde a Europa considera o indivíduo idoso, né? Para nós, países em desenvolvimento, 60. Mas esse indivíduo de 65 anos, ele é um indivíduo funcional. E isso faz toda a diferença quando você vai falar sobre o Estatuto, né? Então, ele quer mais, ele tem necessidade de querer mais. Há 20 anos, eu poderia dizer que o indivíduo de 65 anos, ele estava dentro da sua aposentadoria em casa. Era um contexto muito diferente? Contexto diferente. Há 20 anos, mais ou menos uns 30 anos, eu diria que eu voltei para cá, para São Luís, era uma imagem bem diferente. Então, essas pessoas, os professores eram considerados já professores jubilados, as pessoas com funcionalidade para trabalhar, para ter atividade física, eram consideradas ineficazes depois dos 60 anos. Hoje em dia você vê um parâmetro e um prisma totalmente diferente. Então, hoje, é claro
que nós ainda temos pessoas de 60 até de 50 anos na periferia, no interior, onde nós não temos uma condição melhor de abordar esse indivíduo, ainda temos esses indivíduos que estão em situações assim parecidas como há 20 anos atrás, né? Mas assim, hoje eu posso dizer que com todo essa implantação, porque houve a colocação do estatuto, mas a implantação, né? A implantação do proposto ainda está. Não sei se o defensor vai concordar comigo. Vou concordar. Essa implantação continua ainda sendo muito devagar, a passos de tartaruga. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam, ainda não compreenderam o que é realmente direito, dever, né? E muitas vezes a gente vê como o direito do idoso como algo muito longínquo, que não... Por exemplo, o nosso defensor é muito jovem ainda, né? Então pode ser que ele veja isso bem longe para ele, e não é. Quando a gente desperta, nós já estamos com 60. Quando a gente desperta, nós já estamos com 80 anos. E muitas dessas coisas precisam ser reavaliadas, porque o direito, ele deveria estar só na Constituição. Esse Estatuto do Idoso nem precisaria estar, se nós respeitássemos a Constituição, como dever e direitos do cidadão. Cidadão, o idoso é um cidadão, né? Eu sou idosa, eu tenho 65 anos, né? E me vejo extremamente funcional, tenho algumas comorbidades e me vejo extremamente funcional. Então, a história do direito é quando você realmente requer. E isso hoje o nosso idoso está requerendo, porque ele está mais funcional. E eu sei que o nosso amigo Marcos vai colaborar comigo quando ele falar sobre a instituição que ele coordena. E assim como a dele, como a UNIT, nós temos outras instituições que de 20 anos para cá estão sendo instituições que estão colocando o idoso em pauta, colocando o idoso lá onde ele deve ficar, no lugar onde ele quer estar. Ô Marcos, os idosos têm essa percepção, as pessoas que estão na terceira idade têm essa percepção também de que estão com esse estatuto tendo mais direito e podendo até desfrutar desses direitos? Acredito que sim. Quando a gente olha para esses avanços, né, do ponto de vista da efetivação, das políticas, da própria implementação, né, dessas políticas, a gente percebe sim que o idoso ele consegue já se empoderar de alguns desses direitos. A gente percebe isso no dia a dia, por exemplo, nas filas, no supermercado, nas vagas específicas para os estacionamentos, né? Hoje os idosos eles já têm mais, por conta de todo esse avanço, eles têm muito mais coragem e percepção desse direito adquirido, desses direitos que são específicos para a pessoa idosa. Mas eu diria que um dos grandes avanços que nós tivemos recentemente em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa foi essa nomenclatura. A nomenclatura pessoa idosa no Estatuto. De enxergar o idoso como pessoa, enxergar essa pessoa como parte da sociedade, enxergar esse indivíduo não como alguém isolado, não como alguém à margem, não como alguém à periferia da sociedade, mas incluí-lo dentro desse conjunto de políticas, desse conjunto de direitos, que são direitos fundamentais a todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, o nosso idoso hoje, ele está mais conectado, ele está mais, ele tem mais consciência, assim, desses direitos, e esse avanço, sobretudo em relação à nomenclatura, ele é positivo à medida que ele integra, à medida que ele insere a pessoa idosa num contexto social, num contexto de aproximá-lo dos demais indivíduos de outras faixas etárias. Mas sim, o nosso idoso ele já se enxerga, percebe o acesso a esses direitos. Pegando esse gancho do Marcos, Gabriel,
parece que a sociedade não pensa que vai envelhecer muitas vezes, né? Somente os mais jovens não conseguem entender, muitos deles, de que o envelhecimento é dado para todos. Isso. E aí eu pego o gancho também da nossa geriatra aqui, doutora Zali, quando fala que realmente você acorda e daqui a pouco estamos com 40, 60, 80, 100, né? Se permitirem. A sociedade olha pouco para a questão do envelhecimento saudável, né? Isso eu aprendi até com a doutora Zali. A questão do que o envelhecimento saudável não é um tema só para quem é idoso, mas é para aqueles que querem ficar idosos também, porque eu quero ficar idoso, eu quero ter esse prazer, uma vez que a outra alternativa não é muito boa. Mas a gente precisa pensar nas políticas de envelhecimento saudável, né? Tanto nas questões sociais, mas nas questões também de política pública individual e coletiva. Um ponto que, ligando a isso, essa ideia de que o outro não pensa que vai envelhecer, é a questão de como eu trato a pessoa idosa, né? E aí é claro que a violência contra o idoso, que chama mais atenção, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, é a questão da violência física, é a questão do evento morte, do evento abandono, etc. Mas tem um tipo de violência que vem crescendo cada vez mais e hoje já ocupa em determinados locais de segundo ou até o primeiro local da violência contra o idoso, que é o tipo de violência financeira, né, que mistura um pouco com a violência psicológica. E por que a gente cita a violência financeira como algo tão pesado? Porque além da questão do recurso material, ela vai tolher do idoso a liberdade de escolha dele, não é? Se ele vai investir num lazer, se ele vai investir numa educação, se ele vai pagar um plano de saúde, ou se ele vai comprar um remédio, ou se ele vai investir numa terapia, num pilates, numa coisa que vai dar mais qualidade de vida para ele. E a gente vê que essa violência financeira tem aumentado muitas vezes praticada por membros da própria família, e muitas vezes praticada sim por instituições financeiras que passam golpe, que vendem gato por lebre e por aí em diante. Então é um ponto que a gente também tem que abordar quando a gente fala de direitos do idoso, né? Aquilo que atinge a vida dele, o dia a dia mesmo, que é a condição financeira, aquilo que ele lutou a vida toda para ter uma aposentadoria ou uma condição financeira melhor, e aí chega e ele sofre uma violência e, enfim, é tolhido de tantos direitos. E aí não adianta falar de estatuto mesmo, o doutor Zali colocou assim, não adianta ficar falando de estatuto se lá na base a gente já tolhe a liberdade desse idoso. E parece que durante a pandemia teve pesquisas que mostrou que muitas famílias tinham crescido, o índice de famílias que eram sustentadas por idosos, né? Isso com certeza. Isso como E assim, eu concordo muito com o Gabriel e eu ainda digo que fala-se muito da pandemia, né? Que realmente colocou muitas vítimas, né? Muitas vítimas fora do mercado, fora do seu contexto, que a miséria também é uma outra grande pandemia, mas eu vejo que, para mim, o pior de tudo é a falta de informação. Eu acho que a chaga maior do mundo é a falta de informação e, consequentemente, de educação. Por quê? Quando você não sabe, não conhece os seus direitos, não conhece as suas obrigações e não conhece todo o contexto que lhe rodeia, você é incapaz de atuar, você é incapaz de executar. Então, eu imagino que além desse grande passo que foi o Estatuto do Idoso, que é para enfatizar a nossa Constituição, eu imagino que nós deveríamos ter um plano de ação muito mais agressivo, que seria educar nas escolas. Colocar o Estatuto nas escolas para que as crianças pudessem entender. Colocar essas instituições que nós temos, várias, não só instituição de longa permanência, mas instituição de convivência, colocar aí uma proposta de vamos conhecer o Estatuto. Vocês acreditam que a maioria dos idosos não conhece o Estatuto? Sabe que existe. Eles andam com o caderninho
né, do Estatuto do Idoso, mas eles não conhecem, não leem, não pararam para ler. E outra coisa, a leitura é difícil, aquela leitura lá é difícil para ele entender. Então, se aquela leitura fosse colocada como uma estratégia para você fazer uma interpretação disso, talvez nós tivéssemos um recurso melhor para que o idoso chegasse à posição que ele deveria estar. E gostei muito quando o Dr. Gabriel falou sobre a violência financeira. Realmente, a violência financeira, não só aquela violência financeira do mais pobre, do mais necessitado, né? Que trabalhou a sua aposentadoria, ele não tem mais condições na cabeça da família de gerir a sua aposentadoria, então ele é retirado daquela autonomia e colocado um tutor. Esse tutor, muitas vezes, ele é consubstanciado lá com o médico. O médico, às vezes, faz isso, entendeu? Sem entender que está tendo toda uma alteração ali para tirar o idoso do campo. E pior do que isso, Gabriel e Marcos, pior do que isso é a violência simbólica, que todos nós praticamos. Todos nós, quando nós achamos que não é mais, ele não tem mais idade para isso, que nós chamamos inclusive etarismo, isso, né? Então não tem mais idade para isso, você não entende o que está acontecendo, deixa eu explicar. Eu vejo isso muito no meu consultório. Espera aí, mamãe, espera aí, papai, deixa que eu vou falar, deixa que eu sei, você não sabe. Então, realmente, o primeiro momento, o que é que você espera? Se eu me colocar, eu sou uma mulher de 65 anos, se eu for para o consultório com a minha filha ou o meu filho, jamais vou querer que eles interfiram no meu diálogo com o médico. Isso se chama empoderamento. Mas para ter empoderamento, nós precisamos ter conhecimento. E conhecimento é o que nós não temos na maioria dos idosos, porque eles não têm acesso a essa interpretação. Eu só queria fechar um pouquinho com a história do... Posso passar para o segundo bloco, porque a gente já estourou mesmo no tempo desse primeiro. Eu devolvo a palavra à senhora, quando começarmos o segundo bloco. Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. Um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia para conversar hoje sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. A gente terminou o primeiro bloco, eu dizia que ia voltar com a senhora, doutora. Pode complementar. Pois é, então a violência simbólica, como eu gostaria de fechar um pouco esse momento, é quando você tira do idoso a autonomia de ser, de estar e de fazer, né? Então, e quantas vezes nós não fizemos isso com nossos pais, né? Eu lembro de ter feito isso. Eu, geriatra, acostumada com toda essa nomenclatura, com todo esse conhecimento, muitas vezes eu lembro de ter dito assim, papai, não faça isso, ou não faça aquilo. Hoje eu não faço com a minha mãe de 94 anos, porque ela já faz assim. Eu sei o que eu posso fazer. Então imagine se todos os nossos idosos tivessem essa postura. E isso foi porque eu criei esse monstro. ela faz as atividades dela com as colegas, com as amigas. Aí eu venho dizer um outro item que é extremamente importante, além do conhecimento do Estatuto. É a interação com pessoas, com pares da mesma faixa etária. Aí você vai conhecendo realidades e por isso é extremamente importante você entender que a longevidade bem-sucedida, ela não requer um elixir, ela requer planos simples, né? Você fazer uma atividade física, uma atividade intelectual, comer bem e ter uma rede de amigos. E aí sim, essa rede de amigos, ela pode proteger você de muita violência, né? Que pode ser simbólica, pode ser patrimonial, pode ser psicológica, pode ser institucional, né?
se a gente for pensar na violência institucional, a gente vai ver que a nossa capital tem muito ainda a fazer por isso, né? Então, nós temos pisos que nós não conseguimos ainda adaptar, né? Nós temos dificuldades no acesso às nossas ruas. Tem melhorado alguma coisa, mas precisamos de mais para que o idoso possa transitar. Para que você tenha independência, você precisa de condições de acesso, né? Então, isso está dentro do Estatuto? Está. Direito de ir e vir, isso está na nossa Constituição, né? Na nossa Constituição estão, assim, direitos que a gente... Por exemplo, eu queria conversar hoje com vocês para entender se isso realmente vigora. Por exemplo, o filho, ele precisa cuidar do pai, ou a filha precisa cuidar da mãe ou do pai, se ele não tem condição. E o Estado precisa cuidar se o filho não tem condição e a filha não tem, e a mãe não tiver condição. Será, doutor Gabriel, que isso realmente vigora no nosso Estado? Não, aqui não. E aí eu acrescento uma pergunta que eu acho que foi uma das primeiras falas da senhora também, para o Gabriel, para o Marcos também, para poderem falar sobre isso um pouco. Talvez o público que seja mais privado desses direitos são aqueles que estão nas periferias, nas localidades mais pobres? Com certeza, com certeza. Como o nome já fala, quando a gente chama de periferia, não é só uma questão geográfica, né? O conceito hoje é uma questão de estar à margem de direitos, de políticas públicas, né? Do centro social. E você vê que nas periferias falta, nos centros urbanos mesmo, faltam também, né? Como a doutora ali colocou, por exemplo, tanto instituições de longa permanência, mas a gente não pode apenas se pautar por instituições de longa permanência, como também o Marcos colocou aqui, e a doutora ali, assim, tem que ter toda uma rede social, tem que ter uma sociedade preparada para isso, né? Mas, assim, há uma ausência da presença do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente quer dizer o Estado brasileiro, né? Tanto municípios como Estado, como União, porque cada um tem sua atribuição. E no Estatuto da Pessoa Idosa também leva atribuições para a sociedade. Então, assim, a gente, enquanto sociedade, o que é que a gente tem feito para tanto cobrar a implementação desses direitos, como também para fazer a nossa parte. E aqui eu vou trazer, por exemplo, um ponto interessante. Ninguém duvida que tem que ter acessibilidade nas ruas, né? Ninguém duvida nisso. Mas quando a gente, e aí eu falo enquanto defensoria, quando eu vou cobrar entidades, principalmente particulares, de colocar acessibilidade na calçada deles, no entorno deles, todos até hoje resistem, né? Então, assim, me faz pensar o seguinte: ok, eu louvo o direito do próximo até que chegue minha hora de agir. No discurso. Até que eu tenha que fazer alguma coisa. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, aí não é bem assim, né? Então a sociedade também tem que assumir essa postura aí de salvaguardar os direitos do idoso, não por conta de um assistencialismo ou ser coitadinho, né? Mas primeiro porque um dia vai chegar a nossa vez, e segundo porque é um pai, é uma mãe, e acima de tudo é um cidadão. E eu acho que a UNIT aí faz um papel muito bom também nesse ponto que a doutora ali falou, da necessidade da educação e do empoderamento, porque eles, enfim, trabalham e pautam sempre a questão do direito dos idosos, né? A gente já fez diversas atividades com eles, e muitas vezes são atividades culturais, mas sempre há pautado a ocupação do espaço pelos idosos e aí a requisição de direitos, não é verdade? Verdade. A gente, na UNIT, tenta, de alguma maneira, ser essa referência de sociedade civil organizada em prol da pessoa idosa. O Dr. Gabriel colocou um ponto importante, essa ausência de políticas, essa ausência da ação do Estado, muitas vezes é consequência de uma ausência da própria consciência nossa enquanto sociedade, também do nosso papel para com a pessoa idosa. Então, enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade civil, não pensar
de maneira sensível a esses direitos, aos meus deveres também em relação ao cuidado com a pessoa idosa, o Estado ele vai estar numa situação relativamente confortável em relação à implementação dessas políticas, ou muitas vezes não vai nem enxergar essa necessidade quando, dentro desse contexto democrático em que o poder emana do povo, em que essas decisões devem partir daquilo que a gente entende, se a gente não aciona o Estado, se a gente não aciona os entes públicos nesse sentido, tanto da cobrança, mas também no sentido de demonstrar que essa hoje é uma prioridade nossa enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade maranhense. Então, o Estado também, ele muitas vezes não vai conseguir perceber essa necessidade do ponto de vista gerencial. Na UNIT a gente tem um cuidado, sim, de garantir o acesso, de garantir que as pessoas idosas ali que frequentam o nosso curso de formação, eles não somente tenham acesso a um produto cultural, não somente tenham acesso a um produto educacional, mas que, de fato, eles tenham a consciência de que aquilo é um dever, de que aquilo ali é um dever nosso enquanto Universidade Federal do Maranhão, que aquilo é um dever nosso enquanto sociedade civil organizada. Tendo em vista que a UNIT não é mantida somente pela UFMA, né, mas ela é mantida pelo governo do Estado, ela é mantida também pela iniciativa privada. Então, é um bom exemplo de como, quando a sociedade se organiza, quando a sociedade se envolve, nós podemos colher frutos positivos, muito bons frutos em relação à qualidade de vida desse idoso, em relação a esse conhecimento que a doutora Zali coloca aqui também, desse idoso consciente do ponto de vista dos seus direitos, do ponto de vista daquilo que ele pode cobrar, do ponto de vista daquilo que ele deve esperar dos seus cuidadores, dos seus filhos, de quem compõe essa rede de proteção ao idoso. Quantos idosos hoje fazem parte da UNIT? Hoje a UNIT tem, no acesso, né, no programa de formação, no acesso regular, nós temos 100 alunos por ano que ingressam no programa de formação. E aí, depois que esses alunos se formam, né, a gente tem uma dificuldade muito grande desses alunos desagregarem, né? A gente chama querem permanecer. Eles querem permanecer. A gente cria um ambiente tão legal que os idosos eles querem continuar. E aí a gente, por meio da Associação Amigos da UNIT, eles permanecem nas atividades físicas e nas atividades culturais. Então hoje nós temos ali entre 300 e 400 idosos frequentando a Universidade Federal do Maranhão todos os dias. Doutora Zali, a senhora iria falar alguma coisa? Então, nós temos instituições que podem abalizar e podem cuidar desse estatuto também, né? Na implantação e também no cuidado, no monitoramento. É o Conselho, né, Estadual, o Conselho Municipal do Idoso, né? Nós temos a CAPEVI também, né? E até onde eu sei, são instituições altamente ativas, né? Todas as vezes que a gente precisou, tanto para o atendimento privado quanto o atendimento universalizado, nós contamos muito com esses conselhos. E eu imagino só que a população precisa conhecer. A maioria das pessoas, os estudantes não sabem que tem um conselho estadual do idoso, que tem um conselho municipal do idoso, né? Que tem esse órgão que protege contra a violência, que é o CAPEVI. Então, eu como supervisora de residência médica, lá no Hospital Universitário, e nós temos uma residência de geriatria, a gente faz o possível e uma questão muito forte que se entenda sobre a rede, que se conheça a rede de interação, porque você vê o idoso, mas o trilhar, o passear desse idoso no contexto, na sociedade, você muitas vezes fica sem saber como seria. Então, por exemplo, o idoso que a defensoria recebe um idoso que está sendo maltratado pela família, né? Aí esse idoso, ele vai para onde?
A gente tem que ter uma rede de assistência, né? Para onde ele vai? Ele vai para um local e aí, quem cuida desse idoso? Aí a gente prende quem está... Eu estou até me envolvendo em algo que não é da minha particularidade, mas eu gostaria de entender. A gente prende o filho, prende a filha que cometeu essa violência e o idoso fica só. E aí? O que a gente faz com esse indivíduo? Então, na verdade, a gente precisa entender muito sobre isso, sobre o que a rede, né, de atenção ao idoso pode fazer, pode participar. Será que todos sabemos sobre isso? Não, somos poucos que sabemos sobre isso. Então, essa colocação da política de entendimento, de conhecimento, é que deveria ser bem mais implantada na nossa sociedade. A gente está chegando no final do segundo bloco, mas eu já vou deixar uma pergunta para o senhor, Gabriel. Qual o papel da defensoria quando a gente está falando da pessoa idosa? O senhor responde no último bloco, já que a gente vai para mais um intervalo e na volta o terceiro e último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Para conversar sobre esse tema, recebemos o Defensor-Geral do Estado, Gabriel Furtado, a geriatra Maria Zali e o coordenador da UNIT, a Universidade da Terceira Idade, Marcos Moura. Bom, eu dizia no final do segundo bloco que a gente começaria falando sobre o papel da defensoria quando o assunto é o tema, a questão idosa. Sim. A defensoria, nesse ponto, exerce diversos papéis. Somos tanto local de acolhimento de denúncias, então atendemos denúncias de violência contra o idoso, de quebra de direitos, etc. Como também uma outra parte da defensoria, quando, por exemplo, vai para a área criminal, quando há questões de prisão, etc., a gente, uma parte da defensoria também faz a defesa dos acusados. Mas eu acho que a atuação principal seria a defesa da pessoa idosa aqui. E aí a defensoria, como foi citado pela doutora Zali, tem um centro específico, que é o CAPV, que é um centro especializado em prevenção e enfrentamento à violência contra o idoso. Temos o núcleo de defesa da pessoa idosa e também temos defensores habilitados no estado todo para tratar dessa questão. Primariamente a gente recebe denúncias, faz atendimento aos idosos, recebemos também indicativos, por exemplo, às vezes de cárcere privado, e aí se chama toda a rede, né, para fazer o resgate dessa pessoa idosa, se for o caso de resgate mesmo, porque muitas vezes não é, né, é um caso muito mais de você exercer, como a doutora Zali colocou, o empoderamento e respeitar as decisões daquele idoso. E também, assim, tratamos com ações tanto extrajudiciais como judiciais, seja no caso de uma violência financeira, revisar empréstimos fraudulentos, revisar empréstimos abusivos, impedir que familiares ou terceiros façam a dilapidação do patrimônio daquele idoso, e também ações na área de família, até mesmo, se for o caso, ações criminais contra os agressores daquele idoso, quaisquer que sejam o tipo de violência. No ano de 2022, a Defensoria atendeu infelizmente, né, eu digo infelizmente, mais de 1.000 casos de violência contra o idoso. Violência de todos os tipos? Violência de todos os tipos. E aí a gente tem a violência psicológica, a patrimonial, também chamada financeira, a física, né, como as suas principais. E esse ano, assim, o número não tende a cair, o que é uma infelicidade, né? Por um lado, o serviço vem se expandindo, então a gente pega uma população cada vez maior, mas por outro, isso é um dado triste, porque a gente vê que a violência, na verdade, deveria estar declinando, deveria estar caindo. Então, esse ano a gente se aproxima já desse volume de casos que são entregues na Defensoria, ou que a gente encontra quando a gente vai na comunidade, quando a gente vai na sociedade, que a gente sempre também tem esse olhar diferenciado. Então a Defensoria faz essa defesa jurídica e social também da pessoa idosa. Doutora Zali, esse é um mês especial, né? Porque se comemora logo no dia 1º, né? Ou se comemorou no dia 1º o Dia da Pessoa Idosa, o Dia Internacional da Pessoa Idosa.
se comemora também os 20 anos, né, desse estatuto. Há uma série de ações que serão feitas até o final do mês em relação a esse tema. Dia 27 de setembro também foi o Dia Nacional do Idoso, né? Então temos o Dia Nacional e o Dia Internacional. E todo mês realmente eu diria não só de festejo, mas de reflexão, né? Então tivemos uma ação lá no shopping São Luís, que eu achei de uma importância fundamental, porque ali os transeuntes passa muita gente e ali existiram várias situações, realmente uma rede de atenção ao idoso. Tivemos o Conselho, tivemos a UNIT, né? Tivemos a residência médica de geriatria do Hospital Universitário, o CAISI, então, várias instituições onde as pessoas tinham essa acessibilidade à informação. Foi extremamente importante e todo ano nós temos essa ação, né? Muito importante, e muitas outras que durante todo o mês estão acontecendo. Isso é importante para que a gente tenha uma reflexão, né, sobre essas necessidades de educação também da população. Precisamos educar a população a entender os direitos e os deveres, mas principalmente em saber reivindicá-los, né? Essa educação que eu sei que se faz muito na defensoria, né? Se faz também nos consultórios, nas instituições de longa permanência. E quando você pergunta o que mudou nesses 20 anos, eu diria que nós temos muitos ganhos. Sim, nós precisamos de mais, mas nós temos ganhos assim maravilhosos. A UNIT, estava conversando ainda há pouco com o Marcos, a UNIT vem trazendo isso como um grande momento para o idoso, né? Então, na verdade, nesses 20 anos tivemos muitas vitórias e muita reflexão para em busca de outras, né? Ô Marcos, qual é o perfil do público da UNIT, né? E o que vocês conseguem ouvir, né, dessas pessoas quando chegam lá? Elas estão em busca do quê? Elas já entendem, já conhecem a dinâmica da própria Universidade da Terceira Idade? Certo. Antes de falar do perfil, antes de falar do público da UNIT, vale ressaltar que já são 28 anos, né? A gente completa esse ano 28 anos de Universidade Integrada da Terceira Idade. E ao longo desse tempo, né, foi na atual gestão do professor Natalino Salgado que a UNIT ela deixou de ser um projeto, né, e hoje ela é parte da estrutura organizacional da UFMA. Isso é importante. Então isso acaba consolidando a UNIT também como uma ação da sociedade, uma ação perene da sociedade que não pode ser extinta a gosto de um coordenador do projeto. Esse é um ponto importante dentro dessa dinâmica. Essa vinculação da UNIT à administração, à estrutura organizacional, trouxe para a gente a possibilidade de fazer esse tipo de avaliação, por meio de um grupo de assistentes sociais, mapear ou identificar essas características do nosso aluno ao ingressar no programa de formação. Esse aluno ele vai aprender a envelhecer, a gente ensina o aluno a envelhecer, com disciplinas como geriatria, gerontologia, reeducação alimentar, as oficinas, também o coral, o boizinho. Então tudo isso faz com que esse aluno presente ali, ele se sinta incluído do ponto de vista cultural, do ponto de vista digital também. Nós temos as oficinas de uso de smartphone, entre outros. Esse aluno, quando a gente faz essa identificação do perfil, nós recebemos um idoso em uma condição de vulnerabilidade significativa. A maioria dos nossos alunos são hipossuficientes, né? Então, de certa forma, tem grandes necessidades, grandes demandas do ponto de vista de recursos financeiros. Muitos deles são mantenedores do seu lar, somente com a
a aposentadoria, alguns deles têm dificuldade de se locomover e precisam da ajuda também dos seus pais, né? Nós temos, por meio da Liga, né, de Geriatria do Maranhão, conseguido dar um apoio, uma assistência a esse nosso aluno do ponto de vista da identificação do quadro clínico desse idoso. Então a Liga ela tem nos auxiliado com aferição de pressão, glicemia, entre outros fatores de saúde, a discussão de temas também do ponto de vista da prevenção de algumas doenças também. Então acaba que esse perfil é um público vulnerável, mas não é somente um público vulnerável. Nós temos também idosos, né, que são ex-professores da Universidade Federal do Maranhão, que estão aposentados e que frequentam ali o mesmo ambiente. Isso é bonito de ver na UNIT também, né? Esse encontro de pessoas de diferentes classes sociais, esse encontro de pessoas de diferentes idades também, né? Nós temos os alunos ali das ligas, nós temos os professores da universidade que atuam também como professores da UNIT, nós temos a coordenação do trabalho também. Então, assim, esse encontro intergeracional, né, esse encontro de pessoas de diferentes classes sociais acaba sendo um reflexo do que é a sociedade ou do que deveria ser a sociedade, né, e os benefícios a gente consegue observar no bem-estar desse aluno ao frequentar a UNIT, nos relatos dos casos de transformação das suas vidas a partir do contato com a Universidade Federal do Maranhão, e então isso muito nos orgulha. Quais são os desafios, começando por você, Gabriel, talvez aqueles que estejam mais à frente quando a gente está falando da pessoa idosa, assim, o que tem se colocado mais adiante enquanto desafio? Olha, acho que priorizar a implementação do estatuto, né, como um todo. A questão da saúde, né, de serviços médicos voltados, mobilidade. A mobilidade é muito importante, porque a mobilidade vai trazer mais um aspecto social também, e também a independência do idoso. Então a gente tratar da saúde, da mobilidade, temas que no primeiro momento podem não parecer tão importantes, mas são essenciais para uma saúde, para o envelhecimento saudável como um todo, como a questão cultural, né? Você ter opções de lazer. Enfim, eu entendo que o estatuto ele é um bom norte para uma sociedade no qual a pessoa idosa é respeitada, no qual há uma ideia de envelhecimento saudável, ativo, preponderante. Então a gente tem que observar esses aspectos de empoderamento do idoso e de implementação de políticas públicas. É claro que a gente sente uma falha na política de acolhimento institucional, mas ficamos naquela angústia, né, doutora Zali? Ao tempo que a gente entende que não é a prioridade, porque a prioridade tem que ser uma atenção básica, a prioridade tem que ser a implementação de políticas para todos, mas a gente sabe que tem situações, como as narradas aqui, que precisam desse fortalecimento, precisam de uma estrutura de acolhimento institucional também. Então aqui no Estado a gente tem uma falha grave na quantidade de instituições, sejam de curta, de média ou de longa permanência. Então a gente tem que avançar nesse sentido, tanto de ter uma retaguarda para casos mais graves, mas ter um aprimoramento de políticas públicas, principalmente políticas sociais. Doutora Zali, queria também estender essa pergunta à senhora, mas queria trazer um outro aspecto, que é a tecnologia. O Gabriel falou da questão do acesso à cultura, né? Como é que se dá o acesso à cultura para a pessoa idosa dentro do nosso estado, dentro da nossa capital? E como que se dá essa relação da tecnologia? Ela pode ser muito mais bem utilizada pela pessoa idosa, mas ela tem sido bem utilizada no entendimento da senhora, dos pacientes que a senhora, por exemplo, recebe, já que é uma realidade no mundo de hoje? É verdade. Então, a tecnologia tem sido assim, um ganho essencial, preponderante, mas, ao mesmo tempo, um grande empecilho quando a gente não tem acesso a ele, né? Que é a maioria, né? Que é a maioria. Então, esse acesso, e muitas vezes, por exemplo, um exemplo bem simples, a marcação de consulta. Marcação de consulta que tem que ser pelo telefone. Não é nem uma tecnologia muito avançada,
mas isso é de um problema crucial para o idoso. Primeiro, porque muitas vezes ele não consegue se comunicar com a pessoa que está lá para atender, que talvez não seja tão orientada, capacitada para isso, né? Então, na verdade, eu diria para você que o essencial seria o entendimento, o conhecimento, a didática, o ensinamento para as pessoas que tratam com o público em geral, elas consigam saber como ela abordar pessoas que têm algumas peculiaridades diferentes, né? Eu não diria deficiência, mas peculiaridades diferentes. O idoso ele já não escuta muito bem, ele já não enxerga muito bem, né? Ele já não tem, muitas vezes, se ele não tem uma boa escolaridade, ele não consegue se expressar muito bem. Então, nós precisaríamos, para que a tecnologia pudesse adentrar nesse mundo desse idoso, nós precisaríamos, inicialmente, que as pessoas que atendem a esse idoso fossem capacitadas para tal. E isso a gente vê como uma grande deficiência aqui no nosso estado. A gente está chegando na reta final do programa. Eu queria deixar 1 minuto com cada um de vocês para fazer as considerações finais, começando pelo Marcos. Primeiro, agradecer esse momento, dizer que nós, da Universidade Federal do Maranhão, estamos de portas abertas através da UNIT, da Universidade Integrada da Terceira Idade, para você que é pessoa idosa, para você que quer entender melhor como envelhecer. Procura a gente, né? Nós vamos ter o maior prazer de conversar com você, de receber, de acolhê-lo. E foi um prazer para a gente estar aqui conversando. Gabriel? A Defensoria está de portas abertas, é um prazer estar em momentos como esse, que a gente possa divulgar tanto os serviços da Defensoria como o tema, né? A Defensoria hoje está presente em quase 70 comarcas e temos mais 40 pontos de atendimento, então cada local desses é um local de defesa e proteção da pessoa idosa e as portas estão abertas. É claro que o público-alvo é o público vulnerável, o público hipossuficiente, mas qualquer violação de direitos contra a pessoa idosa, a Defensoria pode ser procurada e a gente fica à disposição de todos os parceiros da rede, assim como aqui da TV Assembleia, para estar divulgando esse conhecimento e trabalhando a educação em direitos. Doutora Zali, por favor. Então, realmente foi um prazer muito grande, né, estar com pessoas aqui tão envolvidas nesse processo e dizer também que, como supervisora de residência médica de geriatria, estamos no Hospital Universitário, nós estamos também de portas abertas para aqueles egressos da universidade, para eles pensarem nessa especialidade como um bom norte para eles. Porque, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente entende o processo, mais a gente tem como abordar de uma maneira otimizada. E eu deixo assim uma mensagem para o indivíduo que está nesse processo do envelhecimento e que muitas vezes não consegue se comunicar, não consegue reivindicar os seus direitos, que primeiro busque o conhecimento. Quando a gente busca o conhecimento, a gente encontra a luz. E quando a gente encontra a luz, a gente encontra o empoderamento de estar, de ser e de agir. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.